Embora o mercado internacional esteja estável, eu não posso dizer o mesmo sobre o Brasil, porque no último pregão de junho e também o último pregão do primeiro semestre de 2024, o dólar bateu 5,60. Tanto o dólar futuro quanto o dólar à vista, o maior patamar desde 2022. O que está acontecendo com o nosso país, o que está acontecendo com a nossa economia, com a política, é o que eu pretendo responder no vídeo de hoje. Antes, peço para você deixar um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e vamos falar sobre economia, vamos falar sobre mercados e também um pouco sobre política. Nesse momento, agora é dia 28, o mercado brasileiro já fechou, ainda é sexta-feira, esse vídeo vai ser postado no final de semana. Reparem que, em termos de mercados emergentes, variação do dólar contra moedas emergentes, tem um cara que se destaca muito aqui, mas se destaca demais. Mais 1,66%. Não é que a moeda desse país subiu 1,66, é que o dólar subiu 1,66 contra a moeda desse país. E quem é o país? Aquele cara ali, azul, verde e amarelo, chamado Brasil. O dólar à vista ultrapassou durante o pregão os 5,60, o dólar futuro passou bem mais do que isso, e realmente é uma moeda que opera muito mal no dia de hoje. Reparem que não tem nenhuma moeda tão ruim quanto a nossa. Na verdade, o peso argentino perdeu 0,05 contra o dólar, absolutamente nada. A moeda da Arábia Saudita 0,01. Tirando essas duas, todas as moedas emergentes se valorizaram contra o dólar no dia de hoje. Pô, mas o que está acontecendo? Eu gosto de fazer essa análise assim, porque eu percebo que não é mundo, não é lá fora, não é Biden, não é Trump, não é Fed, é um problema doméstico. Para nós termos perdido tanto contra essas moedas, é porque alguma coisa aqui dentro está acontecendo. Para resumir o que eu quero dizer hoje, eu vou falar sobre muitas coisas, eu vou falar sobre assuntos mais técnicos. Se você tem interesse em aprender sobre esse conteúdo, invista, invista em conhecimento. E para isso eu tenho um curso chamado Macro Fundamentos, que vai ajudar vocês a decifrar tudo que eu falar nesse vídeo. Nós estamos vivendo um momento incrível para quem quer aprender sobre economia. Olha o que foi a pandemia, olha o que foi a pós-pandemia, juros subindo, juro caindo, inflação, crescimento, desemprego. É um momento espetacular para aprender sobre esse assunto que eu adoro demais. O curso Macro Fundamentos, ele possui mais de 62 aulas. Vocês têm acesso ao heatmap dos Estados Unidos e do Brasil, que eu compartilho diversas vezes aqui nas redes sociais e no YouTube. São aulas teóricas, são aulas práticas, 12 módulos e mais de 20 horas de conteúdo. Por exemplo, nós falaremos daqui a alguns segundinhos sobre crescimento econômico, eu falarei sobre mercado de trabalho, eu vou trazer uma análise que vocês vão adorar, eu falo sobre inflação, eu falo sobre taxa de juro, eu falo sobre política fiscal, que está muito em pauta no Brasil, hoje mesmo saiu o déficit do governo brasileiro para o mês de maio, eu falo sobre política monetária, Banco Central, e eu abordo um pouco esses dois assuntos aqui, os conflitos entre política fiscal e monetária. Está interessado? Eu vou mostrar para vocês como funciona na prática. Esse curso está com desconto de 25% e os 20 primeiros inscritos, a partir do momento que eu postar esse vídeo aqui, terão acesso ao grupo do WhatsApp para compartilhar mensagens comigo e conversar com outros alunos também, ok? 25% de desconto, link na descrição. Vamos ao que interessa, pode ser? Cenário macro. O ano de 2024 tem sido difícil para o mercado brasileiro. Blá, 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 blá. Isso todo mundo já sabe. O real é a pior moeda dos emergentes em 2024. E o Ibovespa, pior bolsa de valores em 2024. O que está acontecendo? Pasmem. Do ponto de vista econômico, o Brasil pós-pandemia não é o mesmo Brasil pré-pandemia. Nós temos hoje uma economia muito mais resiliente. E isso pode ser percebido de maneiras bem práticas. Primeiro, o PIB vem crescendo desde 2021, pós-pandemia, acima das expectativas de praticamente todo mundo, de maneira consistentemente acima das expectativas. Não é só um ano, todos os anos. E o mercado de trabalho tem sido muito importante. Eu me refiro a crescimento da renda, CAGED, taxa de desemprego. Já vamos entrar nos detalhes. Mas mesmo assim, o nosso mercado vem performando muito mal e a pergunta é, o que está acontecendo? Essas três manchetes foram divulgadas no dia de hoje. Hoje é dia 28, pelo menos no momento que eu gravo o vídeo. Juros futuros sobem, forte em manhã de salto do dólar e novas críticas do presidente ao Banco Central.
Dólar sobe forte, chega até 5,58 com novas falas de Lula e disputa por petax, que também é importante e pode ter feito preço no mercado brasileiro. Déficit primário sobe para 60, vamos arredondar 64 bi, em maio e alcança 2,53% do PIB nos últimos 12 meses. Vamos interpretar o que está acontecendo com o Brasil. Eu vou começar com uma visão muito positiva de Brasil. Porque quando eu olho para política, mercados, a coisa está meio ruidosa. Quando eu olho para a macroeconomia, gente, estamos vivendo muito bem num paraíso do ponto de vista do mercado de trabalho brasileiro. Sim, de maneira surpreendente, existem similaridades entre o mercado de trabalho brasileiro e americano. Ano passado eu gravei um podcast no BTG Pactual, que inclusive está aqui no canal do YouTube, vocês podem acessar a playlist de podcasts, e eu dizia, eu tenho um pouco de medo de falar isso, mas é verdade, a economia brasileira possui similaridades com a economia americana. Da pandemia, do auge da pandemia, setembro de 2020, até o último dado que foi divulgado agora de manhã, sobre maio, referente a maio de 2024, a taxa de desemprego do Brasil caiu pela metade. Mais do que a metade. De 14,9% aqui para 7,1% agora em maio de 2024. Isso quer dizer que, em termos percentuais, nós temos um desemprego que caiu pela metade, mais do que a da metade. É a menor taxa de desemprego desde os primórdios da maior crise da história do Brasil, que foi 2014, 15. Nesse momento aqui, ó, desemprego levemente mais alto, mês após mês, e depois sistematicamente mais alto. E em termos práticos, isso significa que o mercado de trabalho está aquecido. Pensa, menos pessoas desempregadas, são mais pessoas recebendo renda, mais pessoas consumindo, e isso significa que a economia também está aquecida, não é só o mercado de trabalho. O mais impressionante, isso aqui não é só no Brasil, em outros países também é um fenômeno pós-pandemia. O mais impressionante é que o desemprego ele caiu durante todo o processo de alta da Selic e manutenção da Selic. Se nós contarmos mês após mês quanto tempo demorou para o Copom ou para o Bacen elevar a Selic de 2% para 13,75%, são 17 meses. 17 meses subindo a taxa de juros. E depois, praticamente um ano a mantendo estável, em 13,75%. São 28 meses de Selic subindo ou sendo mantida elevada para desacelerar o quê? A inflação. Porque o inimigo número 1 do Banco Central é a inflação. Normalmente, quando a taxa de juros ela sobe, o que acontece com a economia? Desacelera. O que acontece com o desemprego? Ele tende a aumentar. Olha o que aconteceu na crise do Brasil, que começou ali. Eu não vou falar assim crise do Brasil, eu vou mostrar para vocês o período de aperto monetário brasileiro. A Selic começou a subir em 2013 e subiu e foi mantida elevada até 2016 para 2017. Selic subiu, desemprego aumentou. Selic caiu, desemprego caiu. Não caiu muito, mas caiu um pouquinho. Pandemia, bem nesse momento aqui, Selic caiu para salvar a economia, assim como qualquer outro banco central fez, exceto que a gente reduziu demais, para país emergente foi um excesso, e o desemprego aumentou. Aqui nós temos agora um processo inverso. Olha só, lá em 2013 até 2016, tanto o desemprego quanto a Selic subiram. Aqui é o contrário. O desemprego caiu enquanto a Selic subiu e foi mantida alta. Isso é um fenômeno extremamente raro. Nós, economistas, dizemos que o custo para controlar a inflação foi muito baixo. Porque quando eleva-se a taxa de juros para controlar a inflação, existe um custo. O custo normalmente é queda da inflação, queda da atividade e alta do desemprego. E não foi isso que nós vimos. Estados Unidos também não viu, pelo menos por enquanto. Europa também não viu. Isso é extremamente raro de acontecer. Essa aqui é uma visão muito positiva de Brasil e não tem nada a ver com política. É a economia performando muito bem. Também podemos avaliar o mercado de trabalho por outras duas óticas. A quantidade de pessoas ativamente trabalhando no Brasil. Esse número, no dado que foi divulgado hoje pela manhã, bateu 101 milhões de brasileiros. É o maior número da história. Nós nunca tivemos tantas pessoas trabalhando no Brasil como hoje. Esse número ele vem se recuperando consistentemente desde a pandemia. Alguma coisa aconteceu na pandemia que hoje nós temos um Brasil bem diferente. A renda do trabalhador está crescendo nos últimos 12 meses. Poderia ter colocado os gráficos para vocês, não coloquei. Renda real, eu tenho dois dados de renda que eu acompanho. Renda real com carteira
subindo 5,33% nos últimos 12 meses, e a renda do setor privado subindo 4,34%. Então, o desemprego caindo, o número de pessoas trabalhando aumentando, o salário crescendo, isso são pessoas consumindo e gerando atividade econômica, gerando o crescimento econômico. Por enquanto, eu só estou falando coisas positivas de Brasil. Infelizmente, isso que eu trouxe para vocês agora pode ser visto pelo lado negativo, porque uma economia tão sólida, tão resiliente como essa, pode ser inflacionária. Da mesma maneira que lá nos Estados Unidos a gente fala que, ou pelo menos falava muito em 2022, 2023, que o Fed estava subindo o juro para controlar o mercado de trabalho apertado norte-americano. Lembram que tinha muita vaga de emprego para pouco desempregado? Nós podemos falar um pouco sobre esse assunto e trazer para o Brasil. Com o desemprego caindo consistentemente, a renda acelerando, será que isso não é inflacionário? Isso pode sim retroalimentar a inflação. Então, dificulta a queda da Selic, dificulta a queda da taxa de juros. Isso tem sido explicado pelo Banco Central já faz alguns meses. A resiliência da nossa economia, a resiliência da atividade. Até porque, para que cortar tanto a taxa de juros se a economia está crescendo acima do projetado e o desemprego está caindo? A mesma pergunta pode ser feita para Estados Unidos. Por isso que eu digo que existem similaridades entre a economia brasileira e americana. Para que o Fed vai cortar a taxa de juros se a inflação está lentamente voltando à meta, com o desemprego baixo e com o PIB crescendo acima da expectativa? Para quê? Não precisa. Talvez a taxa de juro neutra da economia seja mais alta, lá para Estados Unidos e aqui para o Brasil. Outro elemento importante, que aí dificulta muito mais a nossa análise, é que a economia está resiliente, o Banco Central não precisa cortar tanto a taxa de juros. Mas, além de tudo isso, a política fiscal, que é definida pelo governo federal, atualmente é muito expansionista, mas muito expansionista. O governo ele pode definir uma política fiscal expansionista ou contracionista. Expansionista quer dizer o quê? Vai estimular a atividade. A contracionista significa o contrário, vai contrair a atividade. Inclusive tem um vídeo gratuito do curso Macrofundamentos aqui no YouTube explicando, eu vou colocar o cardzinho aqui em cima, tá? Explicando para vocês como isso funciona. Vai lá, escuta quando eu falo que é uma política fiscal expansionista. Normalmente ela é definida como uma política que aumenta as despesas federais. O governo explica isso para a população dizendo que vai gastar mais, vai investir mais para crescer mais. E também é caracterizada pelo aumento do endividamento. São duas coisas naturais de uma política fiscal expansionista. Para trazer para vocês em termos reais da prática, dado que foi divulgado pela manhã de hoje. Por exemplo, em maio, o governo central registrou um déficit de 60,7 bilhões no acumulado no último mês, e no acumulado de 12 meses, essa métrica saltou para 280,2 bilhões, ou seja, gastou mais do que arrecadou. Aumentou as despesas federais para gerar crescimento, e para isso ele gasta mais do que arrecada. O nome disso é déficit. Então, um déficit de 60,7 bi agora em maio, o maior da história tirando pandemia, e em 12 meses um déficit de 280 bi. Isso representa 2,53% do PIB. E é o que vem fazendo a relação dívida-PIB subir. De 73% desde o início do mandato do atual presidente até 76,8% no dado divulgado hoje pela manhã, referente a maio de 2024. Então isso aqui, em outras palavras, é política fiscal expansionista. Gasta mais, o endividamento aumenta. Qual é o problema disso? Tem problema? Como é que funciona? Normalmente isso é implementado quando o PIB não está crescendo, quando a inflação ela é muito baixa e quando o desemprego é alto. Ou como nós economistas dizemos, vocês que já estudaram comigo no Macrofundamentos devem lembrar da expressão, quando a demanda agregada ela é muito fraca. Por exemplo, pega a pandemia. Pandemia, o desemprego aumentou, a inflação era baixinha e a atividade contraiu. O que o governo faz? Ele estimula a atividade gastando mais, aumentando o endividamento. Isso é normal. Brasil fez, Estados Unidos, Europa, o mundo inteiro. Agora, gastar dessa maneira, quando a economia vem mostrando há anos que está crescendo acima do esperado e o desemprego caindo, sem o governo ter que fazer qualquer coisa, esse é um cenário assim abençoado. O governo deveria agradecer, porque ele não precisa fazer absolutamente nada para a economia continuar crescendo.
é deixar a economia se administrar sozinha. Claro, implementando políticas aqui e ali, mas não era preciso fazer absolutamente nada para o desemprego continuar caindo e para a atividade crescendo. Então, uma política fiscal expansionista é normalmente implementada num cenário completo oposto a esse que nós temos hoje. Tá, mas qual é o problema de estimular tanto a atividade quando a economia ela está muito forte? Isso corre o risco de sobreaquecimento econômico. Você sobreaquece a atividade e isso pode gerar inflação. Com a inflação acelerando no futuro, o que vocês acham que acontece com a taxa de juros, com a Selic? Ela não cai e talvez nem seja mantida inalterada. Ela pode subir. Esse que é o risco. E é isso que o mercado está precificando hoje. Então, olha só, para quem fala que o Brasil não tem um problema de endividamento, essa aqui é a dívida bruta dos países emergentes. O Brasil tem o segundo maior número. Então, pensa, nós estamos gastando excessivamente, estimulando excessivamente uma economia que não precisaria ser estimulada, fazendo a taxa de dívida em relação à PIB crescer, sendo que nós somos um país que tem um problema de endividamento. Pelo menos comparando com emergentes, isso fica muito claro. Política fiscal, voltando a esse assunto. O equilíbrio das contas públicas poderia amenizar esse problema do déficit e do crescimento do endividamento de longo prazo. Então, vamos equilibrar as contas públicas para o mercado não ficar tão preocupado com o pagamento dessa dívida e também para não sobreaquecer a atividade. Mas por mais que as receitas federais estejam crescendo e, sinceramente, superando as expectativas, reparem que receita líquida do governo cresceu 9% acima da inflação nos últimos meses, início de janeiro até maio de 24 comparado com 23. 9% de crescimento acima da inflação, ou 13,5%. Enquanto as despesas, elas cresceram 13% acima da inflação, ou 17,6%. Esse aqui é um crescimento das despesas muito forte. É que nem Estados Unidos. Está gastando como se estivesse numa crise, numa recessão, numa guerra, num cenário completamente oposto ao atual, de crescimento, de desinflação e de um mercado de trabalho forte. Olha só que interessante, o aumento das alíquotas de impostos e a criação de novos tributos podem gerar um efeito de desaceleração da atividade, porque desincentiva o consumo, desincentiva os investimentos e encarece os produtos e serviços. Então, não é que simplesmente você aumenta impostos e equilibra as contas públicas. Pelo contrário, o aumento dos impostos possui consequências secundárias. Isso é, encarecimento dos bens e serviços, podendo afetar a inflação e, por fim, desincentivando o consumo, desincentivando os investimentos. Afinal de contas, olha o fluxo de saída de recursos dos estrangeiros da Bolsa e, inclusive, de outros investimentos no Brasil. Isso desincentiva o consumo e os investimentos, possivelmente desacelerando a atividade ali na frente e colocando em risco essa resiliência econômica que eu venho falando para vocês. Futuro da Selic. A desancoragem das expectativas, que começou em maio, vem afetando a curva de juros e fazendo o mercado citar possíveis elevações da Selic ali na frente. Pô, mas olha só, a inflação do Brasil, para quem olha a inflação, está muito próxima da meta do Bacen. Para que subir a taxa de juros se a inflação está praticamente na meta? Essa é uma visão do passado, a inflação dos últimos 12 meses. E os próximos 12? Porque a desancoragem das expectativas é uma preocupação do mercado com o futuro. É uma preocupação dos investidores com o futuro. Para que gastar tanto em termos de política fiscal se a economia está se portando tão bem e a inflação está caindo? Não precisa, é desnecessário. Você sobreaquece a atividade e coloca em risco a economia. O mercado ainda acredita na manutenção da Selic, que é de 10,5% até o fim do ano, mas algumas apostas para elevação da taxa estão surgindo. Esse gráfico aqui eu peguei do próprio site da B3, onde vocês podem encontrar, assim como nos Estados Unidos, as opções do Copom. Então o mercado vem antecipando, olha só, vou trocar aqui a data para julho, pode ser? Deixa eu ver se ele atualiza. Para julho de 2024. Isso, então estava atualizado aqui, ó. Julho, algumas pessoas estão apostando na queda, a grande maioria apostando na manutenção e alguns falando em alta. Alta, 25 bases, 50 bases. Eu resumi isso nesse gráfico aqui. Então, para a reunião de junho, grande parte do mercado acredita na manutenção, mas tem um e outro que está esperando uma alta da taxa de juros.
Para setembro, quase a mesma coisa, mas o número de pessoas apostando na alta é maior. Para novembro, é ainda mais. E tem alguém apostando em 75 basis points de alta. Aqui é manutenção, mais 25, mais 50 ou menos 25 nesse caso aqui. Tá? Cada corzinha é uma votação diferente. Para novembro, tem alguém que vota em 25% basis points de corte, grande maioria é manutenção, aqui alta de 25, 50 e 75. Outra coisa que preocupa o mercado é a nomeação do próximo Banco Central, porque tudo que eu estou mostrando para vocês aqui é que a inflação ela pode reacelerar no futuro. Mas o governo já deixou bastante claro que eles não querem levar a taxa de juros. Na verdade, o Banco Central tem que cortar a taxa de juros. Espera aí, mas uma coisa é você fazer uma análise macroeconômica e chegar à conclusão que 10,5 tá bom demais. Talvez seja necessário subir. Outra coisa é eu querer que a taxa de juros caia. Claro que eu quero que caia. Mas cair na marretada, na canetada, não é a melhor opção de todas. Países como Argentina, Turquia, que clamavam que a taxa de juro precisa cair, enquanto os governos registravam déficits, sofreram enormemente com essa decisão. O caso da Turquia é incrível. Foi 2021, não faz muito tempo. Erdogan é o presidente da Turquia. Ele exigiu que a taxa de juros caísse em 2021, enquanto a inflação acelerava, causando mais inflação e desvalorização da lira turca. Quer um exemplo? Está aqui, ó. Mostro para vocês em tempo real. Eu posso mostrar isso aqui e vocês vão ficar chocados. Olha só o que aconteceu. 2021, nesse momento. Taxa de juros da Turquia era de 19% e o Erdogan disse, 19 não, eu quero menos. E exigiu a queda da taxa de juros para 14%. Vamos ser bem sinceros, 19 para 14, tudo bem, não faz muita diferença, correto? Mas no momento que isso aconteceu, num cenário macroeconômico bem complexo de aceleração da inflação no mundo, o Banco Central obedecer o presidente porque ele quer que a taxa de juros caia, é uma decisão que custou muito caro. Olha o que aconteceu com a inflação da Turquia. A inflação vinha crescendo, vinha acelerando, ela simplesmente disparou. Isso aqui é vertiginoso. A inflação, que é essa linha verde aqui, ela se encontrava ali na casa dos 20% ao ano, saltou para 85%. 85% ao ano. A Selic deles caiu de 19 para 14. E daí, pouca coisa. A inflação ela saiu de 20, 21% para 85%. Olha o que aconteceu com a lira turca. Coloque-se no lugar aqui, vamos dizer que isso aqui é o real brasileiro contra o dólar. Ele estava cotado ali a mais ou menos 9,60, 9 reais por dólar, tá? Fazendo aqui uma analogia. No caso aqui, a lira turca contra dólar. Em questão de poucos meses, a cotação do dólar contra a lira turca saiu de 9 para mais ou menos 19 e hoje 32. Como o dólar ele explodiu na Turquia, isso retroalimenta a inflação. Eventualmente, esse dólar de 5,60 aqui no Brasil vai influenciar a inflação. Produtos importados ficam mais caros, não é mesmo? Então, tanto a inflação quanto a moeda explodiram. No caso, o dólar explodiu e a inflação explodiu. Hoje, a taxa de juros da Turquia precisa ser de 50% para poder consertar uma bobagem feita há poucos anos atrás, há 2, 3 anos atrás. Olha só, a taxa de juros da Turquia de 50% é a maior desde 2002, desde o início desse século. Pois bem, eles precisaram subir a taxa de juros para consertar uma bobagem feita ali na pandemia. E aí isso dificulta ainda mais o processo de controle da inflação no país. Então, é uma situação que realmente nenhum de nós gostaria de vivenciar. Então, vamos continuar aqui falando sobre o que acontece aí no Brasil nos emergentes. O dólar. Vamos voltar à informação principal. Eu queria falar de dólar. Esses 24 minutos aqui com vocês foram só para descrever o que está acontecendo com o Brasil, para explicar a desvalorização do real ou a valorização do dólar. Um mercado de trabalho forte e déficits recorrentes impedem a queda da Selic. Só que isso tudo, somado com os ruídos internos, políticos, vem pressionando o real brasileiro, que só nessa semana se desvalorizou 3% contra o dólar. Aí eu coloquei num gráfico para vocês,
perceberem que o problema não é os emergentes, não é o mundo, não são os outros, é nós. Então, desde o primeiro minuto do pregão de segunda-feira, dia 24, até o fechamento que aconteceu há poucos minutos atrás, sexta-feira, o real brasileiro o dólar contra o real é essa linha vermelha, subindo aí mais de 3% na semana. Em rosinha ou laranjinha está aqui o peso mexicano, que também vem sofrendo, mas nós sofremos muito mais. A moeda da Coreia do Sul, que é a verdinha, e da Austrália em azul. Então essas duas moedas praticamente estáveis ao longo de toda a semana, enquanto que aqui no Brasil nós sofremos muito em 2 ou 3 pregões específicos. A partir de quarta-feira, segunda e terça, nós andávamos muito parecidos com os outros emergentes. Então eu posso inclusive mostrar de outra maneira para vocês, ó. O mercado está fechando, agora são 6 horas e 41 minutos da sexta-feira. O dólar futuro chegou a bater 6,18, como vocês podem ver agora, 6,18, 5,62 no caso, 5,62. Na semana, o real brasileiro caiu 2,89, o dólar subiu 2,89. No dia, claramente, pior moeda entre emergentes ou até do mundo, como eu mencionei mais cedo na abertura do vídeo. E no ano de 2024, pior moeda, inclusive pior que o iene japonês, cuja taxa de juro permanece lá em 0%, pior que inclusive o peso argentino e a lira turca. Então, assim, reparem a proporção do que acontece no Brasil. Eu acho que parte dessa reação pode ser um exagero do mercado, mas é para mostrar para o governo, olha, se vocês continuarem nessa pegada, nesse caminho de gastar mais, como se não existissem consequências, e não pensarem no futuro, na sustentabilidade das contas públicas, porque afinal de contas, esses déficits, quando são acumulados e se transformam em dívida, é a dívida das próximas gerações. São filhos, são netos de vocês que vão ter que pagar essa dívida. Então não é uma coisa sem consequências. Ah, não, déficit é uma palavra feia, deixa assim. O déficit se transforma em dívida. E alguém vai ter que pagar essa dívida lá na frente. Como é que se paga a dívida futuro, Igor? Imposto. Imposto. Tem que pagar imposto. Então, o endividamento futuro, ele é uma promessa de pagamento de dívida, de tarifas, alíquotas que serão tributadas no futuro. Então, quanto mais o endividamento sobe, mais tributos nós precisaremos pagar no futuro. É isso que acontece no Brasil e acontece em outros países ao redor do mundo também. E, por enquanto, as pessoas acham que isso não tem consequência nenhuma, mas tem. Infelizmente tem. Para finalizar, alguém poderia argumentar que o dólar subiu no Brasil por conta do dólar global, dólar DXY. Pelo contrário. Reparem que desde agosto do ano passado, o dólar e o real, o dólar que eu me refiro aqui é DXY, e o dólar contra real, eles estão andando juntinhos. O nosso mercado estava muito correlacionado com o mercado americano, tanto em termos de moeda, quanto em termos de taxa de juros ou curva de juros. Pois desde a decisão do Copom, os dois mercados se descorrelacionaram. A nossa curva de juros com a curva americana e a nossa moeda com a moeda global. Então, desde ali a reunião do dia 8 de maio, e aí o mercado começou a precificar algumas coisas a partir do dia 9, muita coisa mudou aqui no Brasil. Claro que o Copom ele já tentou ajustar a sua comunicação, ele também votou de maneira unânime na manutenção da Selic, mostrando que todos os membros estavam na mesma página, mas o mercado ele segue muito volátil. Quem será o próximo presidente do Copom, do Banco Central? De que maneira serão tomadas as decisões do próximo presidente? São coisas que ficam na mente do mercado. Mas as sinalizações do governo fazem um estrago muito grande no mercado. Então, o governo falou essa semana que eles se negam a fazer um ajuste fiscal pelo lado da despesa. Nós não vamos cortar a despesa para equilibrar as contas públicas. Nós vamos aumentar impostos. A saída para o problema é aumentando impostos. Bom, aí voltamos para os slides anteriores. Aumenta imposto, isso encarece bens e serviços, isso afasta investimentos, isso afasta consumo e a economia eventualmente cede porque não aguenta mais uma taxa de juros alta. É assim que funciona a economia. Não posso fazer nada em relação a isso. A alta do dólar, inclusive, causa outros efeitos, né? Como encarecimento das importações, por mais que incentive as exportações, encarece a importação.
o que pode frear a economia, pode causar inflação e demandando que o Bacen recomece o processo de alta da taxa de juros. Realmente é um cenário bastante complexo. Na verdade, é um cenário complexo, alguns podem ter dificuldade para entender, mas a questão hoje, o problema central hoje é a política fiscal. Não é necessário um estímulo fiscal tão grande quanto esse para fazer o Brasil crescer. Se ele já está crescendo acima das expectativas desde 2021. O mercado de trabalho apertado, forte, aquecido, significa que tem muita gente hoje trabalhando, produzindo, ganhando o seu salário, consumindo, e isso estimula a produção. O consumo, a demanda, sempre estimula a produção. Então, para que o governo precisa gastar tanto para estimular a demanda agregada? Na minha opinião, não existe explicação. E aí, como consequência natural, temos elevação dos impostos, que pode forçar a inflação para cima nos próximos meses, fazendo o Banco Central novamente subir a taxa de juros. Isso explica a desvalorização do real brasileiro, isso explica o formato atual da nossa curva de juros e o estresse do mercado de renda variável. Muito obrigado e até mais.